Oi, Pepita! Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? A gente fica Tudo. aqui quebrando a cabeça nesses equipamentos tecnológicos, É verdade, é não verdade. é? Mas conseguimos Mas mais uma vez. conseguimos mais uma vez, mais uma terça-feira, né? Isso. A Cognita participando desse bate-papo, que terça-feira passada eu adorei nossa conversa. Foi massa, foi Acho joia. que esse tema de hoje é mais complicado um pouquinho, né, Pepita? É, é. A gente vai É, conversar de um assunto né, que é muito também individual para cada empresa, muito pessoal para cada empresa, né? muito, muito polêmico e numa época Difícil, assim, né? difícil é pouco, né? Numa época É, nunca vista antes, né? é Então, verdade. é uma fase bem difícil, mas eu acho que a gente está aqui para conversar, né? Para debater o assunto. Sim. É importante também que as pessoas, é um bate-papo, né? E aí as pessoas também participem junto com a gente, dando suas opiniões e também colocando suas experiências. Eu acho que isso vai ser legal. Isso. Pepita, a luz está ruim? Não, a sua tá um pouquinho escura, não tá não? Está escuro? Tô achando. Acende essa luz aí. Acende essa. Não melhorou, não, né? Melhorou um pouquinho, né? Ou não? Melhorou, não foi? O quê? A Palmeira continua escura. Continua escura, estão dizendo. Continua Tá escura, escura, ó. né? Mirela tá dizendo Acendi ali, essa. Mirela. Acendi Tem tanta essa. gente chegando aí, ó. Tereza, Mirela, É engraçado, quando Ju, acende a luz, tá parece que agindo fica também, mais tá Ju. escuro. Ju tá Teixeira e Ju tá agindo também chegando. Tá escura a tua. Tá, apaga essa luz. Acende ali. Ninguém Acende tá pra vendo teu mim. rosto. É, pronto, agora tá melhorando. Tá melhorando, né? É. Vai melhorar um pouquinho mais. Ele vai pronto. Acho que Oi, melhorou um gente. pouquinho. Melhorou, melhorou. Oi, vamos lá. Então, assim, é isso, um momento difícil, tema difícil, mas eu acho que a gente está aqui para bater papo. Eu acho que a pretensão da Cognita Ah, Ju, é justamente trocar ideias, né? é Trocar verdade. ideias, não é, Pepita? E E, que também que a a gente possa colaborar. participação, E a gente, né? e talvez a experiência que a gente vem tendo, ou que a gente teve, ou que a gente vem aprendendo, né, no dia a dia, possa ajudar também, colaborar com algumas pessoas, né? Então, acho que isso aqui, Exatamente. a intenção realmente é essa, né? Nossa, aqui. E as pessoas também darem suas opiniões né, e colaborarem, e dizerem, enfim, o que estão passando, o que estão pensando. Isso, vai ser super importante também, né? A gente tá junto mesmo estando separado, né? Isso. Então, assim, o tema de hoje é o que posso fazer para manter a viabilidade financeira do meu negócio. E aí, Pepita, o que eu posso fazer para manter a viabilidade financeira do meu negócio? Vamos começar falando o que é, né, viabilidade financeira. A viabilidade financeira, ela é um dado que é calculado a partir do momento que você analisa o lucro, né, as despesas e lucro. Então, diante de tudo isso, como é que a gente vai poder analisar, né, se o seu negócio parou de funcionar? Como é que você vai analisar as despesas e lucro, ou como é que vai ser viável voltar para o mercado diante da quantidade de clientes diminuída? Acho que isso é o principal mote hoje aqui para a gente conversar, né? Então, para uma viabilidade financeira, realmente a gente precisa de mercado, a gente precisa que pessoas utilizem os nossos serviços, né? A gente vai precisar também ter um capital de giro que esteja ali nos ajudando, né? Mas a gente tem que dominar muito bem, ter uma noção administrativa, né, dessa viabilidade financeira para os nossos negócios funcionarem. O que é que eu preciso? Isso nunca foi tão importante, né, Pepita? Nesse momento, principalmente, né? Já que paramos, como é que eu vou manter um serviço que está parado, que não, a gente é prestador, nós somos prestadores de serviço. E a gente só tem rentabilidade a partir do momento que o serviço é prestado. Então, como é que a gente vai fazer para que se tenha uma entrada, né, de dinheiro, uma rentabilidade, né? Como é que vai ter uma receita disso? Se está todo o serviço parado, enfim. Então, a empresa tem condições de funcionar, meu consultório, ou eu como pessoa física, eu vou ter condições de manter, né, o meu consultório, enfim, a minha atividade.
E aí, a grande questão é, se você tem conhecimento do que é viabilidade financeira, se você consegue ter esse cálculo muito claro para você, do que é necessário, do valor desse dado, né, calculado, para que você mantenha seu serviço, ótimo. Diante do que está acontecendo, né, agora, principalmente, você precisa ter noção, né, de quanto é que vai precisar também para manter esse negócio viável. E aí vem essa análise de mercado, essa questão também de ver os custos fixos, né? O que é que eu gasto para que essa empresa ela consiga se manter. E aí é importante também que assim, para você chegar nesse nível, né, de sempre estar avaliando sua viabilidade financeira, é importante que algumas tomadas de decisões elas sejam feitas, né? Então, nesse momento que a gente está um pouco mais está havendo essa contenção, a gente não está podendo sair, ou a gente não está podendo ter o trabalho da gente da forma, né, no dia a dia, como a gente vinha trabalhando, enfim. A gente está tendo um pouco mais de tempo. É importante a gente, talvez, utilizar esse tempo que se tem para fazer algum planejamento para essa viabilidade financeira, quem não abriu o seu negócio, né? O que é necessário nesse momento para eu me organizar ou voltar ao mercado? Ou o que é necessário para eu me reinventar, me readaptar a essa situação? Porque a gente sabe que vai ser um outro momento, né? Vai ser essa retomada de mercado, ela vai ser devagar, né? Então, a gente indica, enquanto cognita, né, até um momento de você se trabalhar um pouco, tanto na sua empresa ou quanto pessoa física mesmo, analisando sua carreira, a questão do SWOT. Usar uma matriz chamada SWOT, que é chamada também aqui no Brasil muito de FOFA, que é onde a gente analisa, a gente faz o planejamento estratégico utilizando essa ferramenta, e é importantíssimo essa análise, ela é importantíssima para a gente ver a viabilidade financeira do negócio, né? Então, nesse momento que eu parei, eu quero realmente avaliar, fazer através de uma matriz SWOT as minhas forças, avaliar minhas forças, o que é que eu tenho de bom, onde eu sou forte, né, na minha atividade. Onde eu sou fraco. E aí a matriz SWOT é justamente isso. Você avalia a sua fortaleza, as suas forças, a sua fraqueza, né? E aí é uma questão muito sua, é uma questão de análise interna. Forças e fraquezas são análise interna dentro da SWOT. Isso. E a análise externa, coisas que a gente não tem um controle, né? As oportunidades no momento do mercado, quais são? O que é que está sendo oferecido diante disso tudo? O que é que vai ter de novo? Onde eu posso me moldar? O que é que eu posso fazer para me adaptar a essa situação? Então, o que é que vai vir de oportunidades, né? Isso é muito importante. E a quarta questão, então, a gente viu quais são as minhas forças, qual é a minha fraqueza, quais são as oportunidades que o mercado vai oferecer, o que está oferecendo no momento. E quais são as oportunidades e quais são força, fraqueza e ameaças. As ameaças. Né? A gente está vivendo um momento de ameaças, né? Na realidade, a pandemia ela foi uma ameaça a todos os negócios. Né? Está sendo. Ainda continua sendo. Então, a gente não tem noção do período de volta, de retorno e como vai ser esse retorno. Então, e também outras questões, né? Mesmo pós-pandemia, quais são as ameaças advindas, principalmente do setor econômico e político? Que nós não temos nós não temos controle nenhum. Então, as ameaças, elas podem ser questões tributárias. Qual é a ameaça que vem em cima do meu negócio com relação a eu continuar tendo uma sustentabilidade? Então, é importante, enquanto pessoa física ou pessoa jurídica, você ter uma análise da sua viabilidade financeira através de um trabalho, né, de planejamento estratégico. Eu amo fazer isso, eu adoro. E a gente, com isso, com a utilização dessa ferramenta chamada SWOT, ou matriz FOFA, matriz SWOT, a gente consegue ver muito claramente, né, através das forças, das fraquezas, oportunidades e ameaças, o que é que eu posso mexer nesse cenário, ou o que é que eu posso trabalhar nesse cenário para criar meu 5W2H, que é outra ferramenta onde a gente trabalha a meta. Então, Ô, Pepita, duas coisas que você falou, assim, interessantíssimo para as pessoas agora. Por exemplo, ameaças e oportunidades. São duas coisas que estão, assim,
latentes agora, nesse momento, né? Ameaça a pandemia. E oportunidades, ao mesmo tempo, né? A gente, às vezes, na angústia, a gente não consiga ver, mas surgiram algumas coisas diferentes na fisioterapia que não existiam, né? Então, por exemplo, o teleatendimento em saúde. Sim, é uma coisa diferente, sim. É uma coisa que não existia e que passou a existir. E que para algumas pessoas abriu oportunidade. Né? Que está sendo, às vezes, é uma mudança de paradigma, é uma quebra de paradigma, né? Você tem que realmente se adaptar a essa situação, mas que para alguns casos funciona, né? E eu acho que vale muito a pena a gente estar antenado nessa questão, ver uma plataforma legal para o atendimento e manter alguma coisa, manter vivo, né? Manter viva alguma possibilidade. Eu acho que você vai ter que realmente procurar. A gente não pode dar uma receita de bolo, eu acho que hoje esse bate-papo é bem interessante às vezes, não tem uma receita de bolo. São muitas coisas são pessoais, assim. Se você conhece bem o seu negócio, né? Se você se conhece bem, principalmente, você é um gestor da sua empresa, porque nós somos a primeira empresa, né? Não é só uma pessoa jurídica, mas como pessoa física, eu sou o gestor da minha carreira. Então, se eu me conheço, eu sei, principalmente, onde eu quero chegar, eu tenho minha missão, eu tenho meu propósito, né? Eu tenho minha visão, onde eu quero... Então, isso orienta muito, né, para um planejamento. Esse momento requer muito um planejamento estratégico. Eu tinha feito um planejamento estratégico no início do ano, a gente virou trabalhando no planejamento estratégico da empresa, a gente tinha acabado de passar pela qualificação, e aí a gente estava num momento de expansão, né, grande, assim, a gente estava com uma casa, até a sede da clínica, a gente estava com outra casa sendo preparada para expandir o negócio. Então, assim, tudo que tínhamos trabalhado em janeiro e fevereiro, a gente terminou o planejamento estratégico logo antes, um pouco antes e um pouco depois do carnaval. Então, a gente estava realmente com tudo organizado e a gente está tendo que rever tudo novamente. Então, assim... Tudo. E outra coisa, não adianta chorar as pitangas. Tá acontecendo, eu não tenho controle sobre isso, mas eu tenho que me rever. E tempo é ouro, gente. Assim, tempo é uma coisa que a gente não deve desperdiçar. Se está agora com um pouco mais de tempo, vamos trabalhar isso aí, vamos trabalhar seu planejamento estratégico, vamos se organizar para metas, né? Diante dessa circunstância, tá assim, é assim, não vai mudar, e aí eu vou ver quais as minhas forças agora, quais as minhas fraquezas, o que é que eu tenho de oportunidade e o que é que eu tenho de ameaça. Pronto, esse é o momento, é o momento de se reestruturar, né? E aí também tem, depois da gente trabalhar também essa ferramenta chamada 5W2H, onde a gente cria, né, as metas possíveis, metas que sejam, que a gente chama de SMART, metas específicas, mas também alcançáveis, né? E isso tudo vai ajudar nesse planejamento financeiro, nessa viabilidade financeira, para a gente ter uma visão se o negócio da gente realmente tem condições de se manter, ou se tem condições até de se rever e crescer, né? É o PDCA, onde é outra ferramenta que a gente usa, que é para agir, planejar, fazer, e ao mesmo tempo a gente checar se a gente está alcançando essas metas. Então, são ferramentas poderosíssimas. O fisioterapeuta, a gente está falando aqui para um público realmente muito de clínica, né? E de profissionais empresários e também profissionais liberais, que estão aí tentando trabalhar a sua carreira. Essas ferramentas são importantíssimas e, assim, hoje não se... Um fisioterapeuta ele tem que dominar alguns assuntos administrativos, né? Porque é esses pontos administrativos que faz com que haja uma alavancada à sua carreira ou à sua empresa. Então, realmente, um profissional que delega para alguém e sem ter conhecimento nenhum do que está rolando lá na administração da sua empresa, ele fica muito refém, né? Então, o fisioterapeuta ele tem que dominar também esses assuntos. Eu sou um fruto de transformação. Eu delegava e dizia, não, eu quero atender paciente, eu quero atender, eu não quero saber de papel. E hoje eu vejo assim, o quanto de tempo eu perdi, eu paguei realmente um preço muito alto por não tomada de decisões no passado. Hoje, realmente, eu amo administrar, gosto de ajudar as pessoas nesse sentido, de se rever. Vamos rever isso aqui, olha, e se fizer assim? Adoro. E, além disso, né, vem também essa mudança vem de uma análise comportamental mesmo,
que tem algumas ferramentas que ajudam nesse sentido, né? E você se rever, ver o que é forte em você e tomada, né? Tomada de mudança. Me diz uma coisa, Pepita, nessa decisão do fechamento, nesse período de fechamento, né? Sim. Da clínica, teve alguma decisão que foi tomada pensando na saúde financeira do negócio, especificamente pensando na saúde financeira do negócio? Sim, quando houve o final de semana que a gente, março, né, mais ou menos na quinzena de março, eu estava chegando, eu tinha ido para São Paulo, e eu vi como é que estava acontecendo lá, fui para uma questão pessoal, de trabalho do meu esposo, e aí eu fiquei assustada com o que eu vi lá, né, assim, a questão de como é que estava havendo essa movimentação pela sociedade, em termos de, enfim, né, com relação à pandemia. E eu cheguei um pouco assustada aqui e logo, e assim, eu já fui conversando com o Karen, com o Wagner, com o André, que provavelmente, que são os diretores da empresa junto comigo, que provavelmente a gente ia ter que se preparar para um isolamento, né, social, para uma tomada de decisão. Lá só começaria em São Paulo dia 23 de março, mas que era dia 16, isso é uma segunda-feira, a gente tinha que se preparar, porque eu achava que aqui também iria estar passando, a gente ia estar passando por isso. Mas meu coração realmente assim, pesava muito e dizia assim, acho que a gente vai ter que realmente passar por um fechamento. E todo o planejamento que a gente tinha feito, como eu falei ainda agora, né, ele ia ter que ficar em stand-by, rever algumas coisas que tinha ali, e tinha estratégia para marketing, estratégia para qualidade, né, porque a gente tinha acabado de passar pela certificação, estratégia para equipe, para a parte de colaboradores, que a gente tinha também todo um trabalho de educação continuada, estratégia financeira mesmo, né? Tinha estratégia de percentual, quanto a gente queria crescer no ano de 2020. Então, a gente parou e aí a gente realmente foi buscar ajuda no jurídico, né? E na contabilidade. Foi quando, na terça-feira, a gente tomou a decisão e aí veio também, nesse dia 17 para 18 de março, o decreto do governo, né? Do governo. Que, na realidade, ele solicitava o isolamento social. E a gente realmente viu que tinha que tomar essa decisão de fechamento no início. E a gente parou a clínica dia 18, a gente comunicou a equipe interna e a equipe externa foi no dia 20, logo em seguida na sexta-feira. Enfim, nesse tempo a gente teve reuniões tanto com o jurídico, quanto com a equipe, quanto com o contador. E a gente começou a observar também como é que o governo estava trabalhando no sentido de ajudas, né? O que é que estava saindo em relação à economia. Uma coisa que eu dou de conselho é que a gente esteja sempre lendo bastante. Lendo e vendo o que é do ponto de vista de economia, né? O que é que está acontecendo do ponto de vista econômico e político, porque isso pode nos favorecer ou realmente não favorecer. E aí a gente teve, para essa tomada de decisão, realmente teve ajuda deles dois, bastante, esses dois parceiros nossos, além, né, de sentar, conversar com alguns da equipe, e a gente foi vendo que a gente tinha que tinha que rever todos os nossos contratos. Então, era contrato com o aluguel, os aluguéis, né, das unidades, o contrato com alguns parceiros do tipo, parceria com o trabalho de rede social. Isso fez com que a gente realmente tomasse algumas decisões importantes, né? Renegociar, a gente tinha uma empresa que nos dava suporte do ponto de vista... Hoje, esse ano a gente tinha um mote que era trabalhar sustentabilidade. E aí a gente tinha uma empresa que nos dava todo o suporte e a gente falou com eles, a gente não vai ter condições de manter, a gente vai parar totalmente, a gente não vai prestar o serviço, não vai ter entrada nem nenhuma rentabilidade. Então, o mais importante foi repactuar os contratos, foi negociar. Isso foi uma tomada rápida, né? De decisão, foi rápida. O financeiro já foi entrando em contato com esses parceiros que a gente tinha contratos e foi negociando valores, né? Ó, a gente vai poder pagar aluguel 50%, tentando pleitear 50%, enfim. E aí a equipe foi que ficou, realmente, o mês de março a gente assumiu, porque a gente parou dia 18, realmente todo o salário de março foi pago na folha de abril, a gente com menos 15 dias de trabalho, né?
Exato. Mas a partir, e alguns a gente já tinha colocado também de férias, a gente já foi tomando algumas decisões rápidas também nesse período de março, tomando decisões com o contador e com o jurídico. Alguns profissionais a gente conseguiu colocar de férias, alguns colaboradores, e no meio termo eu tive a Covid também, né? Então, foi tudo junto. Graças a Deus estou aqui. Ainda teve isso, que aí Karen, André e Wagner foram tomando algumas decisões, mas algumas precisavam do meu aval. Mas, graças a Deus, no início de abril, a gente conseguiu colocar alguns profissionais que tinham carteira assinada, todos na suspensão de trabalho, né? E realmente, assim, minha intenção era voltar dia 16 de maio com todos, mas a gente viu que agora, né, com essa possibilidade, realmente a gente vai estender para junho. Então, mas o que vem acontecendo? Uma coisa que motivou foi a gente rever, a gente voltou dia 22 de abril, né, então foi um mês parado. Dia 22 de abril a gente abriu apenas com o serviço após a gente ter visto que era possível voltar, e esse serviço ele é importante financeiramente para a empresa, ele dá uma rentabilidade diferenciada, e com isso a gente conseguiria ter a viabilidade do negócio mantida, né, mais um pouco. Sim. Né? Sim. Então, assim, tudo foi pensado, mas também uma coisa importante que eu queria deixar, Yaponira, e para vocês que estão aí escutando, eu queria também colocar que houve uma abertura do ponto de vista financeiro, né, para vocês analisarem. Houve a abertura que a gente chama de dinheiro barato no mercado. Então, existem, através de alguns órgãos, como o BNB, o Sebrae, algumas estratégias que talvez se possa ter para se ter acesso a empréstimos com um valor muito baixo. A gente ainda não fez, mas a gente está avaliando a possibilidade de ter capital de giro após tudo isso, tá? Então, essa questão do capital de giro com o dinheiro barato é interessante porque você não sabe pós-pandemia como é que seu negócio vai funcionar. E esse dinheiro, com um custo baixo os juros baixos, ele ajuda bastante, né, a você não sabe o que é que ele tem, por isso que é importante esse planejamento estratégico agora. Isso. Mas se você tiver um capital de giro de dinheiro barato do mercado, é importante para seu negócio se manter, né? É uma possibilidade, né, Pepita? Isso, é um alento, né? É um alento. É uma porta que se abre, que nesse momento talvez você não possa dispensar. Isso, e com carência, é uma carência bem interessante, Yaponira, porque tem uns que estão com 8 meses, né? 6, 8 meses. Isso. Então, vale dar mesmo que você não vá utilizar, talvez Exatamente. Mas você fica confortável em ter aquilo ali e lhe dá uma segurança. A Caixa também tem, a Unisaúde está aí. Isso, Unisaúde. Caixa, o Banco do Brasil, o Banco do Nordeste, o BNB está com uma taxa muito baixa também. E com a carência, acho que é de 8 meses. E tem mais uma coisa, Pepita, que é interessante. O Sebrae assumiu uma parceria, tanto com a Caixa quanto com o BNB, e eles estão ajudando, fazendo uma parceria com as empresas. Então, você entra no site do Sebrae, né? E é interessante porque fica um consultor responsável. Claro, eu acho que esse momento é importantíssimo. Tanto para você buscar consultores, para lhe dar um suporte, como você buscar conhecimento, né? Eu acho que um fisioterapeuta hoje, ele tem que saber tudo o que acontece no seu negócio, né? Não é só entender da questão técnica, ele é dominar o seu serviço do ponto de vista como gestor, né? Porque não tem como você ter sucesso em termos de ter uma empresa saudável se você não faz uma gestão de forma que domine, né? Então, algumas coisas que você vai ter que delegar. Ô Pepita, o profissional que hoje ele não buscar o conhecimento nessa área de gestão, ele vai sofrer aquilo que a gente falou lá em cima, as ameaças, né? As ameaças e vai perder as oportunidades. E às vezes ele não consegue nem ver isso. Por falta de conhecimento, ele não consegue visualizar que aquilo ali seria uma grande oportunidade e talvez a oportunidade para manter o negócio dele aberto, para ele levar isso para frente. Esse momento é atípico, né? É atípico e assim, na realidade, quanto mais a gente se conhece, né? Melhor é. Então, quanto mais você conhece seu negócio, melhor vai ficar.
como é uma situação atípica, eu acho que essa questão da viabilidade financeira, né, você ter um estudo dessa viabilidade financeira, Sim. já que se sua empresa não abriu, até diante de alguns estudos que você tenha feito que não valia a pena abrir para ter custos porque aumentou os custos com EPI, aumentou alguns custos específicos, né? Então, Sim. analisar essa análise criteriosa, ela vai levar você para avaliar aspectos positivos como aspectos negativos do negócio, né? Ele está sendo Sim. rentável? Será que eu estou... Porque às vezes você está ali tendo um negócio e você não consegue ver que ele não é mais rentável, ou tem alguma coisa maravilhosa que podia estar sendo aproveitado, né, das suas forças até, e de oportunidades, e que você não está fazendo, né, o que deveria. Então, esse momento também para fazer esse estudo de viabilidade econômica viabilidade econômica. Agora, eu acho que nós, da área de saúde, tem outra coisa importante nessa tomada de decisão para reabrir o negócio, que eu acho que deve ser levado em conta, que é a necessidade do paciente de ser atendido nesse período, né? Então, assim, eu acho que... como é que você conseguiu fazer a Ponira nesse sentido? Isso, é o seguinte, uma das coisas que me motivou a reabrir, porque assim, aquele momento de parada foi igualzinho a você. A gente entrou num turbilhão, foi tudo muito rápido, então eu comecei a rever planejamento, isso caiu por terra, eu tenho que refazer, eu tenho que reconfigurar tudo. E aí, assim, a gente não sabia o que ia acontecer, então a gente pensou, a gente para um pouco, né, para se reestruturar. Aquela parada foi necessária. Sim. Até porque a gente precisava, né, de saber as normas, as leis. Sim. Enfim, paramos. Paramos dia 20, né? E retomamos dia 6. Sim. Foram 14 dias, né? 15. E aí, assim, o que pesou? Primeiro, pesou que alguns pacientes começaram a ligar, dizer que iam para emergências, porque estavam morrendo de dor, porque assim, alguns a gente tinha interrompido o tratamento na metade, o paciente estava angustiado. Enfim, quem ligava era realmente os casos que estavam precisando retomar o tratamento. Então, assim, me fez refletir muito. Nós temos a necessidade de também olhar esse lado do paciente e, nesse momento, fazer essa reavaliação do que realmente é necessário, né? Sim. Não interromper um tratamento. Sim. Que pode melhorar a vida do paciente, que pode evitar que o paciente procure uma emergência na atual situação, é uma coisa, assim, super importante, né? Você está fazendo um bem ali. Então, assim, a gente suspendeu o Pilates, colocou o Pilates no teleatendimento e reabrimos para atender os pacientes que realmente estavam em crise, em processos agudos, enfim. Naquele momento a gente tinha alguns pós-operatórios, e aí a gente fez uma triagem e voltou a atender. Eu acho que a grande motivação, na verdade, para mim, foi a necessidade do paciente. Sim. Agora, todo o processo de reavaliar, de avaliar custos, de avaliar como a empresa vai ficar, tudo isso fizemos. Reunião de equipe, tudo que podia, né? Consultoria com advogado, com contador. E aí, assim, a motivação foi essa, realmente. E sinceramente, eu não me arrependo. A gente ainda não tem uma análise através de dados, de indicadores, de quanto financeiramente esse período vai repercutir, né, na empresa, mas eu acho que a decisão de abrir foi super importante. E a gente sabe. Pois termine não, seu raciocínio. E assim, porque a gente aproveitou esse período para
trabalhar na parte administrativa, Sim. Se estruturar. Por isso que eu digo que não houve arrependimento, porque fazer isso nesse momento, agora vem esse lockdown para a gente, foi super importante. E aí a gente estruturou. E os estudos também, do ponto de vista assim, de analisar essa questão dos normativas da Anvisa, junto com os custos dos EPIs. A gente sabe que a área de saúde ela não vai ser mais a mesma, né? Eu acho que agora vai ficar realmente essa questão da biossegurança, ela é muito necessária. E mesmo pós-pandemia, esse é o custo que a gente vai ter que embutir. A gente vai ter que colocar esse custo nas nossas vidas. Eu acho que isso, eu vejo isso como uma coisa, eu não diria como uma coisa boa, mas como uma coisa muito importante para a área de saúde. Sim. Eu acho que estava faltando pensar sobre a biossegurança. Estava faltando. São pouquíssimas as empresas que já estavam pensando sobre isso, né, Pepita? Sim. E tudo isso é custo, né? Agora vai ter. Por isso que, assim, aproveitar esse momento, quem não abriu seus negócios, né, suas clínicas, seu consultório, para ver realmente a viabilidade financeira da sua atividade, né? E pós-pandemia, assim, diante das necessidades que está se tendo para se abrir, qual vai ser os custos a mais que eu vou ter? Né? Eu acho que o fato da gente ter negociado muitas coisas ajudou a gente a estar vindo, né, mantendo o negócio. Exatamente. Mas era necessário abril, maio e agora provavelmente junho a gente está realmente negociando, repactuando todos os contratos. Eu acho que isso foi importantíssimo para a gente se manter no mercado. A nossa equipe, a gente tem experiência domiciliar e também a gente teve que rever algumas questões nesse sentido. Aí é onde a gente tem realmente um custo maior dos EPIs, né? Mas que foram necessários. Mas é uma demanda, viu, para futuro. Muito. É uma demanda para futuro grande. Enquanto Cognita, a gente teve que rever tudo, né? Rever tudo. Inclusive, a Cognita, ela trabalha com desenvolvimento profissional voltada para fisioterapeutas, né? E exatamente. Aí a gente ultimamente vem trabalhando muito essa questão de reorganização de empresas, de consultórios, né? E também de carreiras profissionais. E aí uma coisa que vem ajudando bastante é os telemonitoramento, né? A gente está trabalhando muito remotamente. A demanda aumentou, a gente está vendo que tem profissionais realmente muito preocupados, né, com suas carreiras, como é que vai ficar, enfim. Mas a gente está aqui para isso, a gente está nesse momento para ajudar. Então, tanto os fisioterapeutas se revendo nesse momento podem usar a telesaúde, né? Que aí você tem a questão do teleatendimento para alguns casos, como também outros tipos de empresas também estão usando muito a tecnologia para se manter nesse momento. Né? Sim, nós somos um exemplo de uma empresa que tinha feito seu planejamento para um trabalho ao vivo, né? Sim. E presencial, no caso. E tivemos que reprogramar para desenvolver o nosso trabalho de forma remota. E assim... Sim. Né? É difícil no começo, mas assim, eu acho que a necessidade desse planejamento é uma coisa vital para algumas empresas. Né? E se rever como, né, acho que tudo começa pela missão, para que eu vim, né, como, por que eu escolhi a fisioterapia? Porque eu sou fisioterapeuta, né? Qual é a minha missão maior enquanto profissional? E se você tem empresa, minha empresa, né? Qual é a maior missão dela? Acho que tudo começa por aí, acho que você rever seus propósitos. E aí leva a você ao planejamento, a organizar seu planejamento estratégico. E isso ocasiona também uma possibilidade de você rever sua viabilidade financeira, né? Eu acho que uma coisa leva a outra, é uma cascata. Uma coisa leva a outra. Uma coisa interessante também, Pepita, é que, assim, as empresas também estão tendo que rever esses planejamentos, assim, e, por exemplo, normalmente você faz um planejamento anual, né? Uhum. E aí, assim, nessa época de pandemia, onde a incerteza é a palavra-chave, né? Uhum.
como foi que como é que você está fazendo, por exemplo, para se planejar? Na realidade, assim, uma coisa que a gente tem que lembrar é que a gente, enquanto empresa, no meu caso, assim, eu tenho hoje um grupo de colaboradores, né? E a gente tem clientes. Então, assim, uma das coisas que ajudou muito na tomada de algumas decisões, assim, foi a gente tentar manter, assim, contato com gente, sempre com essa equipe, né? Seja por WhatsApp, seja por um grupo, seja por remotamente, mas, assim, tentando manter a sanidade dessas pessoas, porque principalmente os que foram suspensos dos contratos de trabalho, né? A grande preocupação com relação a isso. Mas, assim, a gente manter que vai passar Sim. E a gente vai voltar. Uma coisa que a gente tem que ver é, assim, essa clientela que a gente já era responsável pela saúde deles, né? Pela qualidade de vida que a gente tentava, do dia a dia, estar melhorando. Essas pessoas também a gente trabalhou da seguinte forma: a gente ligou para os pacientes, né? Sim. E tivemos eu acho que isso ajudou bastante a gente fazer um levantamento se a gente voltaria a atender ou não. A Unisaúde está dizendo que mudou o planejamento 4 vezes. Eu imagino. E aí, assim, existe a fisioterapia, realmente, assim, a gente teria que eleger quais os pacientes que a gente deveria voltar para um atendimento presencial, e aí é uma necessidade realmente, no caso de dor, como você colocou, né, antes, ou no nosso caso, com uma clientela muito grande, a gente tem uma clientela grande na área de neuro. Então, o que é que estava se tornando inviável, né, para essas pessoas ficarem nesse isolamento? Então, assim, é um momento de muita responsabilidade, né, de a gente ter essas decisões. Mas uma coisa importante é a gente manter, acima de tudo, esse contato com essa clientela, para dizer, olha, a gente está aqui, a gente está com você nesse momento, você está precisando de algo. Na realidade, algumas pessoas podem até dizer, mas isso é estratégia de marketing. Pode até ser, mas antes de tudo, somos seres humanos. E a gente sabe que, do mesmo jeito que a gente tem medo, né, diante de uma situação dessa que ninguém vivenciou, eles também devem estar com medo, ainda mais pelas limitações que eles devam ter, ou de filhos, ou de pais, enfim. Então, a relação eu acho que terapeuta-paciente, né, Pepita? Muito importante. É uma coisa de muita confiança, né? É uma coisa muito próxima. E às vezes eles usam aquele espaço da terapia como uma válvula, né, de escape. Então, é o momento que eles vão, que eles se sentem. Então, a gente estimulou tanto a equipe a entrar em contato, e a gente alguns profissionais deram orientações, seja por teleatendimento, ou às vezes, a gente precisa que fulano talvez venha aqui para a gente reavaliar, enfim. E aí, nesse momento, foi nesse sentido, né? Mas, assim, existem pacientes que levaram quedas nesse tempo, que fizeram fratura. E aí, como é que fica a fisioterapia nesse momento, né? As cirurgias eletivas, não, elas foram suspensas, mas os acidentes, eles continuaram existindo em alguns momentos, né? Acontecendo. Então, tem pessoas precisando... Né? Uma coisa que eu consigo ver de positivo, assim, eu acho que o mercado pós-pandemia para a fisioterapia, ele vai ser enorme. E eu acho que quem se preparar para isso, né, vai estar bem. Mas vai estar bem, né? Não é só pela questão de quantidade, mas de qualidade de atendimento que vai oferecer para essas pessoas. Porque, além do paciente pós-Covid, que a gente sabe que tem todas as alterações possíveis e imaginárias, não só do ponto de vista respiratório, mas a gente sabe que funcionalmente ele também, às vezes, é muito acometido, quanto do ponto de vista de se reestruturar para outras demandas, porque vai ter um contingente de cirurgias eletivas que foram evitadas agora e vão acontecer depois. Então, a fisioterapia ela vai ter que se reorganizar e se preparar para essa demanda, né? Eu acho que isso é que é importante, né? Exato. Eu acho que é o futuro da fisioterapia. Acho que vai ter um fisioterapia antes da pandemia e pós-pandemia no sentido de negócio, né? No sentido estruturalmente do negócio. E quem não se rever, não se aproveitar esse momento para se rever enquanto empresa ou enquanto profissional em termos de carreira, vai estar perdendo tempo, né? E talvez vai ficar perdido no momento que a oportunidade surja. Eu ia te dizer isso. Eu acho que ou as pessoas entendem que tem que se profissionalizar nesse assunto, nesse aspecto do administrativo,
das empresas, porque isso vai repercutir na qualidade Sim. do atendimento. Isso Sim. vai repercutir na informação, porque um dono de empresa que se preocupa com a qualidade, ele se preocupa com a informação, né? Sim. Ele quer estar antenado, ele quer estar ligado no que está acontecendo no momento. E aí, quem não procurar isso e procurar de forma correta, de forma profissional, vai perder essas oportunidades do mercado. Porque se está nesse momento, né, principalmente com relação a doença, é uma doença nova, então, assim, eu acho que vai se ter muitos estudos e isso vai rebater do ponto de vista motor, né, a necessidade do profissional que está nessa área se preparar tecnicamente, né? Sim. Mas, como você fala, assim, eu acho que se a gente não se reinventar do ponto de vista enquanto empresa, e aí é necessário outros conhecimentos, né? Você vai ter que ser polivalente nesse sentido, não fica no mercado, né? Então, mas também vê que existe uma luz muito forte, eu acho, sabe? No fundo passando esse túnel, eu acho que é a questão do mercado. Ele vai ser favorecedor para a fisioterapia. Eu estou vendo aqui alguém dizer que, como profissional de saúde, não nos sentimos à vontade para falar sobre lucro, vendas, etc. Eu acho que a gente devia virar essa página, né? Uhum. Uma coisa é você ter essa... Porque uma coisa não pode se desvincular da outra. Até porque, vê, o estudo de viabilidade econômica e financeira, para você abrir um negócio hoje, você tem que começar por aí. É um negócio que existe... Esse negócio ele é viável do ponto de vista econômico e financeiro, porque se ele não é viável, não tem condições de abrir. Né? Você não vai dar conta. Então, se ele primeiro não estudo viável, é esse. Não tem qualidade. Se ele não tem qualidade, você não está fazendo um bem ao paciente, né? E do ponto de vista assim, enquanto ele está no mercado, ele vai ser viável financeiramente, porque para o dado econômico, viabilidade financeira é duas coisas. O dado vai vir de viabilidade financeira é lucro e despesas. Ele consegue, é um negócio que consegue pagar suas despesas e ter um lucro. O lucro, ele vai te ajudar a ter um capital de giro. Não é um lucro para você ser rico, não, a gente está falando dessa questão de riqueza, né? Porque isso é uma questão muito... É de cada um. Riqueza, na realidade, é aquela coisa da felicidade, né? Cada um vê de uma forma. Então, assim, esse negócio, ele é sustentável, ele se sustenta, a viabilidade financeira e econômica, esse negócio se mantém, ele se sustenta, ele se paga, é isso. Porque o lucro que fica vai fazer com que você tenha um capital de giro e mais tarde você, num momento desse de pandemia, você tem um dinheiro guardado na reserva. Então, é nesse sentido que a gente conversa sobre viabilidade financeira, né? Vai se abrir uma clínica, um consultório. Peraí, deixa eu primeiro estudar. Primeiro, esse local que eu estou, ao redor dele, né? É possível que nesse local eu tenha uma condição de ter clientes. Primeiro ponto, né? É o local, é o estudo do local, o estudo do mercado. Existe ao meu redor, quantas empresas tem desse mesmo porte ou parecido? O negócio que eu ofereço, né? Seja independente da área, ele é viável nesse momento ou já tem muita gente no mercado tendo? Ou será que eu tenho ele de uma forma diferenciada? Eu ofereço algo, eu entrego algo para o cliente, né? Com tanta qualidade que eu sou diferenciada no mercado. Então, essas questões elas são importantíssimas para se estudar a viabilidade financeira e econômica. É porque, como Cíntia estava dizendo ali, é como se fosse uma crença limitante dos profissionais de saúde. Sim, achar que Existem muitas, né? Existem muitas. Achar que é feio, foi pior. Eu acho que já foi pior no passado, mas ainda achar que é feio você tratar da viabilidade financeira. Sim, tem um ditado que dizia... Não senão você não se sustenta o seu negócio morre, né? Não. Ele morre. Você morre e aí nem qualidade, nem negócio. Agora, né? Eu concordo, Madalena, quando você diz que esse momento a gente não pode pensar nisso. Mas eu acho que realmente não tem nem como ter, porque a quantidade de cliente é baixíssima, né? Então não tem que a gente está pensando nisso. Eu estou só explicando que para se ter viabilidade econômica, um negócio ele tem que ser estudado dessa seguinte forma: se ele consegue pagar seus custos, né?
e se ele suas despesas e se ele vai estar a lucro. Isso é para uma questão de tomada de decisão, tá? Não que a gente agora tenha que pensar nisso, porque não é viável. Agora não dá. Outra coisa, como eu estava dizendo lá, depois que passar, você vai pegar isso e traçar aí indicadores de quanto você perdeu, de quanto... Porque, assim, no momento agora é a hora de sobrevivência, né? A hora é sobrevivência. A hora também é de prestar um serviço aos pacientes, de estruturar a empresa. Então, o que a gente tá tentando passar, eu acho, né, nessa conversa, né? Que se não se conversa, na fisioterapia não se conversa muito sobre isso, né? Isso, as pessoas parecem que têm vergonha. As pessoas, eu acho, tem vergonha, tem medo, porque assim, acha assim, poxa, eu não entendo desse assunto, então eu não quero tocar nesse assunto, eu não vou dar palpite porque eu posso falar uma besteira. E eu acho que não é por aí. Eu acho que... E aí termina não agregando um valor importante, né? Porque aí a qualidade, ela termina sendo prejudicada nesse sentido, né? Porque isso, e também termina nunca aprendendo, entendeu, Pepita? Eu acho que a fisioterapia, ela vem crescendo, ela está se colocando realmente como uma profissão essencial, uma profissional de ponta, né? Importantíssimo, né? Uma crença que eu lembrei, que a gente às vezes usa muito assim, casa de ferreiro, espeto de pau, né? Saúde não rima com lucro. Saúde não rima com lucro, né? Já escutei isso também. Então, assim, às vezes a gente... Uma coisa que a gente tem que pensar é que, quando a gente fala assim, casa de ferreiro, espeto de pau, tem que pensar casa de ferreiro, espeto de ferro, porque a gente tem que defender o nosso mercado, a nossa profissão da forma mais eficiente possível, do ponto de vista de ser bons tecnicamente, né? Tá sempre preparado do ponto de vista técnico para o que vier e a gente traçar. Eu tenho conhecimento, tem estudos saindo, então ter geralmente a evidência comprovando e tratando, você tratando sempre com evidência o paciente, mas também o seu negócio ele tem que ter a viabilidade de se manter, né? É nesse sentido. Exato. Eu acho que as duas coisas têm que estar juntas, ser viável e ser diferenciado no sentido de dar ciência, de tratar o cliente de forma diferenciada, com ciência, com evidência, né? Nessas questões. Eu acho do mesmo jeito que a gente está tendo que lidar com os indicadores de qualidade na assistência, a gente também tem que aprender a lidar com os indicadores financeiros, né? Sim. Porque sem eles a gente nem chega na qualidade do atendimento. Isso. Eu acho que tem muita gente aí colaborando, que ótimo. Muita gente participando. Eu vi que entrou o IP também, né? A Madalena aí, colocando. Isso. Vai passar, né? Sabe que isso vai passar e eu acho que vai ter... a sensação que eu tenho é que vai ter momentos muito bons para a fisioterapia pós-pandemia. Eu acho que tem que se organizar e se planejar agora, né? Parar, pensar, se organizar e estudar. Sim. Eu acho que procurar estudar no ponto de vista, né, de questões mesmo administrativas, se organizar nesse sentido, se rever, se replanejar, né? Ô, Pepita, eu não sei quanto tempo a gente tem, amiga. Quanto tempo a gente tem? 9 minutos. Pepita, para o lockdown. Vamos lá, lockdown. Até aí o IP está colocando aí, que viabilidade, planejamento, viabilidade financeira também é um pilar de qualidade, realmente. Sim. Não é? Isso. Deixa eu ver. E para o lockdown, assim, eu acho que a gente... Na realidade, está vindo esse momento agora, aqui em Pernambuco, né? Tem muita gente de outros estados, eu não sei se vocês de outras cidades estão passando por isso, mas a gente aqui em Pernambuco vai passar a partir de sábado, né? Uma forma mais restritiva. Então, eu acho que, assim como a Cognita, as empresas de fisioterapia, elas podem ainda aproveitar um pouco mais esse momento aqui em Pernambuco, essa restrição maior para estudar o que a gente vinha conversando um pouco, né? Mas também para ver até essa questão da telesaúde, estudar um pouco a telesaúde, fazer contatos, acho que é importantíssimo, fazer contato com os clientes que vocês estavam atendendo. Eu acho que ligar para eles,
olá, tudo bem, como é que tá? Eu acho que muitos já estão fazendo isso, já fizeram, enfim. Então, Isso. eu acho que isso é importantíssimo. As pessoas... Cíntia está colocando aqui, ó, planejamento a curto prazo, semanais. É Isso. exatamente o que eu estou fazendo, planejamentos semanais. A gente vai manter o atendimento lá na clínica para os pacientes que realmente não têm condições de parar, né? Assim, tem a necessidade, são pouquíssimos, como eu falei a semana passada, a gente está com um grupo realmente bastante pequeno, mas os pais dessas crianças pediram para continuar, a gente está preparando as declarações a partir de amanhã, mas realmente, assim, continua um grupo pequeno, né? E a Cogni está trabalhando muito, muito nesse sentido, né? E a Ponira, a Cíntia, que está aqui com a gente. Temos a gente está tendo muito. muitos profissionais nos procurando para darmos um suporte administrativo, um suporte do ponto de vista de planejamento, se rever, né? Trabalhar estratégias de se rever em termos de planejamento, para uma nova tomada, né? de posicionamento no mercado. Revisão mesmo do que fazer e como prosseguir. Tem gente descobrindo novas abas. Habilidades, novas Exatamente. habilidades. Para isso tem técnicas, né, Pepita? Existem técnicas para a gente avaliar isso hoje em dia. Isso, inclusive o assessment, né? A gente usa na Cognita muito o assessment, que é uma análise comportamental. A gente utiliza essa ferramenta e a gente envia por e-mail, a pessoa responde, automaticamente a gente já tem uma análise comportamental onde tem os perfis. É interessantíssimo, porque a gente avalia se aquele gestor ele é mais executor, se é um gestor mais comunicador, se ele é um gestor mais planejador, analista. Isso faz muita diferença no negócio, né? Sim. Se você é um executor, você tem um perfil, você tem uma forma de atuar diferente de quem é comunicador. Então, às vezes, com alguns exercícios, a gente trabalha e faz com que a pessoa consiga se rever e ver a importância de que alguns resultados que não está se tendo é porque alguns comportamentos eles poderiam ser melhorados, né? E aí existe exercício para a gente rever isso. Então, a Cognita vem trabalhando muito com essas análises de perfis comportamentais. E a gente está amando, né? Eu estou adorando. Aproveitar esse momento para isso. O olhinho das pessoas brilhando é uma coisa maravilhosa, né, Pepita? E assim, a gente vê... falar que a gente vai encerrar. Vai encerrar, né? Então, a gente agradece as pessoas. Eu acho que vai ficar gravada a live, né? O bate-papo, a gente quer que chame bate-papo. Não é live, não. E live expressa, entendeu? É bate-papo. É bate-papo. Uma troca. Vai ficar, a Patrícia Carneiro está perguntando aí, vai ficar gravada, Patrícia? E assim, a gente tá toda terça-feira, né? Toda terça-feira. A gente está com planejamento agora. Agora em maio, a gente está com esse planejamento para todas as terças à noite. E aí tem assuntos bem interessantes que estão vindo, a gente vai estar nas redes sociais colocando, tá? A gente está à disposição de vocês, através do direct, se vocês quiserem fazer perguntas, a gente está disponível para responder, né, amiga? Obrigada aí por ter me chamado. Isso. Quem quiser, eu estou vendo aí algumas perguntas que nós não conseguimos responder. Gente, pode mandar a pergunta que a gente responde com toda calma. A gente se fala, né? E tenta ao máximo fazer com que vocês consigam ter essa dúvida resolvida, tá certo? E a gente deseja assim um bom momento de lockdown que vai ter aqui em Pernambuco, claro, né? Que a gente consiga aproveitar esse tempo para ajudar as pessoas, e é isso que a gente está fazendo muito através da Cognita, e ajudar as pessoas a se rever, a se trabalhar, a ver seus negócios como realmente eles merecem ser vistos. E a fisioterapia também, né? Isso em prol de uma... Cláudia Siqueira. Eita, Cláudia, eu nunca mais vi. Cláudia, Estelinha. Isso. Menina, muita como tem gente boa, lá. Né, muito, muito. Que saudade. A gente ainda vai matar uma galinha gorda para conversar sobre isso e rir muito, né? Desse momento. Isso está parecendo eleição no conselho, que a gente vê todo mundo. Mas foi uma honra conversar. E assim, querendo conversar sobre alguma coisa que a gente tocou aqui. E a gente explica com mais detalhes, né? E a Ponira, a gente está à disposição. Tanto eu, como Cíntia, como Yaponira. Um beijo para vocês. Beijo aí da Cognita para vocês. Beijo. Beijo. Obrigada. Obrigada a todos.